Em uma época em que o mundo romano via os cristãos como seita perigosa e inculta, um homem chamado Lucas pegou sua pena e mudou para sempre a forma como a humanidade conheceria Jesus Cristo. Ele não era judeu, não havia caminhado com o Mestre pelas estradas da Galileia, não testemunhara a crucificação nem a ressurreição com os próprios olhos. Era médico culto de Antioquia, educado na filosofia grega, treinado na ciência de seu tempo. E foi exatamente esse estrangeiro, esse gentio que jamais pisara em solo judeu enquanto Jesus vivia, quem escreveu as páginas mais ternamente humanas sobre o Filho de Deus. Lucas não apenas escreveu um evangelho, ele produziu a maior porção do Novo Testamento em extensão, superando até mesmo São Paulo em número de palavras. Seu evangelho e os Atos dos Apóstolos juntos formam obra monumental que une precisão histórica, sensibilidade literária e profundidade teológica de modo único nas Escrituras. Foi ele quem preservou para nós a anunciação do anjo a Maria, o Magnificat que ela cantou, a parábola do filho pródigo que ainda hoje faz corações endurecidos se renderem à misericórdia divina. E o fez com um propósito claro: mostrar que a salvação de Deus não conhece fronteiras, que alcança pobres e ricos, judeus e gentios, homens e mulheres, justos e pecadores. Celebrado pela Igreja em 18 de outubro, São Lucas é patrono dos médicos, cirurgiões, artistas, pintores e escultores. Sua festa nos convida a redescobrir o Evangelho da compaixão infinita, escrito por quem uniu ciência e fé, razão e coração, investigação meticulosa e entrega apaixonada. O que torna Lucas ainda mais extraordinário é que ele não escreveu como quem inventa histórias piedosas ou repete lendas populares. Ele investigou, entrevistou testemunhas oculares, cruzou informações, verificou datas e lugares. Escreveu como historiador sério que sabia estar registrando eventos que mudariam o curso da história humana. E sua fidelidade a São Paulo, permanecendo ao lado do apóstolo até mesmo quando todos os outros o abandonaram, revela um coração que não apenas documentou o amor de Cristo, mas o viveu até as últimas consequências. Se você já se sentiu pequeno demais ou distante demais para ser usado por Deus, se já pensou que sua origem, sua profissão ou sua formação não servem para o reino, prepare seu coração. Porque a história deste médico grego que se tornou evangelista vai mostrar que Deus não busca a perfeição religiosa, mas corações disponíveis. Que Ele pode usar nossa educação, nossos talentos, nossa profissão para espalhar o Evangelho de modos que nunca imaginamos. No coração pulsante de Antioquia da Síria, terceira maior cidade do Império Romano, nasceu no 1º século depois de Cristo um menino que a história conheceria pelo nome de Lucas. Nada em seu berço sugeria o destino extraordinário que o aguardava. Ele não vinha de linhagem sacerdotal judaica, não tinha ancestrais que guardassem as escrituras sagradas, não cresceu ouvindo nas sinagogas as promessas messiânicas dos profetas. Era filho da cultura grega, do mundo gentil, daquele vasto universo pagão que adorava deuses de mármore e oferecia sacrifícios em templos magníficos. Segundo Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, Lucas era de origem gentia, provavelmente nascido em família grega culta e abastada, que lhe proporcionou educação refinada, reservada aos privilegiados. Antioquia não era cidade qualquer. Suas ruas fervilhavam com comerciantes de todas as nações, suas praças ecoavam debates filosóficos em grego clássico, sua vasta biblioteca rivalizava com as grandes coleções de Alexandria. Era polo cosmopolita do helenismo, onde a cultura grega encontrava o pragmatismo romano e as tradições orientais. Lucas cresceu respirando esse ar de conhecimento e sofisticação, aprendendo as artes da retórica, familiarizando-se com os métodos de investigação histórica que os gregos desenvolveram, absorvendo a literatura que moldava o pensamento de sua época. E foi nesse caldeirão cultural que ele recebeu formação médica de alto nível, profissão que o próprio São Paulo reconheceria mais tarde ao chamá-lo carinhosamente de médico amado na carta aos Colossenses. A educação médica no mundo greco-romano do 1º século exigia anos de dedicação.
Lucas aprendeu anatomia, farmacologia, técnicas cirúrgicas, diagnóstico de enfermidades. Aprendeu também que ser médico não era apenas dominar conhecimento técnico, mas desenvolver compaixão pelos que sofrem, paciência com os enfermos, sensibilidade diante da fragilidade humana. Essa formação médica moldaria para sempre seu olhar sobre o mundo e, mais tarde, sobre o próprio Cristo. Quando escrevesse seu evangelho, seria com precisão de quem conhece o corpo humano, com compaixão de quem cuidou de feridas, com ternura de quem segurou mãos trêmulas de moribundos. Mas havia algo que toda aquela educação refinada, toda aquela cultura grega, toda aquela ciência médica não conseguiam responder. O vazio da alma que nenhum conhecimento humano preenche. Lucas vivia em cidade onde se adoravam 1000 deuses, mas nenhum deles descia até a dor humana. Nenhum se fazia próximo. Nenhum oferecia esperança que ultrapassasse a morte. E foi nesse vazio, nessa busca silenciosa por sentido, que transcendesse a sabedoria dos filósofos e o poder dos imperadores, que a alma de Lucas se preparava para o encontro que mudaria tudo. A conversão de Lucas ao cristianismo permanece envolta em mistério, que as fontes históricas confiáveis não conseguem dissipar. Não sabemos ao certo quando aconteceu, não temos registro de quem batizou aquele médico culto. Não conhecemos as circunstâncias exatas que o levaram a abandonar os deuses de mármore pelos quais fora educado e abraçar a fé em um judeu crucificado que seus seguidores proclamavam ressuscitado. Algumas tradições especulam que teria sido batizado pelo próprio São Paulo ou que conhecera os apóstolos em Jerusalém, mas não há confirmação histórica sólida dessas narrativas. O que sabemos com certeza é que em algum momento daqueles anos agitados do primeiro século, enquanto o cristianismo se espalhava como fogo em palha seca pelo Império Romano, Lucas encontrou algo que toda a sua educação grega jamais lhe oferecera. Um Deus que se fez carne, que sofreu, que morreu e que venceu a morte por amor aos homens. Antioquia, sua cidade natal, havia se tornado um dos centros mais vibrantes do cristianismo nascente. Foi ali que os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos, conforme registra o livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 11, versículo 26. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A comunidade havia sido fundada por São Paulo e Barnabé, e São Pedro mesmo servira como seu primeiro bispo antes de partir para Roma. Lucas crescera ouvindo sobre aquele movimento que inquietava as autoridades romanas. Aqueles homens e mulheres que não temiam prisões nem ameaças, que partilhavam bens, cuidavam dos pobres e proclamavam um reino que não era deste mundo. E em algum momento, o coração daquele médico que cuidava de corpos doentes reconheceu que havia enfermidade mais profunda que nenhum remédio humano curava: a separação da alma de seu Criador. A conversão de Lucas não foi apenas mudança de opinião religiosa ou adesão intelectual à nova filosofia. Foi encontro transformador que revirou sua vida de dentro para fora. Ele não abandonou sua profissão médica nem sua cultura grega, mas colocou tudo isso a serviço de causa maior. Sua educação refinada, seu domínio excepcional do grego clássico, sua formação em métodos de investigação, tudo que ele recebera da cultura helenística tornou-se instrumento para espalhar o evangelho entre os gentios. Porque Deus não desperdiça nada. Ele redime nossa história, nossa formação, nossos talentos e os transforma em canais de graça. O que sabemos com absoluta certeza, confirmado pelo próprio São Paulo na carta aos Colossenses, é que Lucas não era judeu. Quando Paulo lista seus colaboradores no capítulo 4, versículos 10 e 11, ele menciona separadamente os da circuncisão, referindo-se aos judeus convertidos, sem incluir Lucas entre eles. Logo em seguida, no versículo 14, menciona Lucas, o médico amado, como alguém de origem diferente. Essa distinção faz dele o único autor gentil de todo o Novo Testamento. O único que não vinha da tradição judaica, mas abraçou a fé em Cristo com paixão que superou a de muitos nascidos no povo escolhido. O primeiro encontro documentado entre Lucas e São Paulo aconteceu por volta do ano 51 depois de Cristo.
na cidade portuária de Troade, e esse momento mudaria para sempre o curso da vida do médico evangelista. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, carregando nos ombros o peso de levar o evangelho aos gentios, enfrentando oposição feroz, tanto de autoridades romanas quanto de judeus, que não aceitavam que a salvação fosse oferecida também aos não circuncidados. E foi ali, naquela encruzilhada entre Ásia e Europa, que Lucas tomou a decisão que definiria seu destino. Seguiria Paulo, tornando-se companheiro de suas jornadas missionárias e testemunha ocular dos primeiros passos da igreja nascente. A mudança é sutil, mas profundamente significativa nos Atos dos Apóstolos. Até o capítulo 16, versículo 8, Lucas narra os eventos em terceira pessoa, como historiador distante que relata fatos que outros lhe contaram. Mas no versículo 10, quando Paulo e seus companheiros chegam a Troade, a narrativa subitamente muda para a primeira pessoa do plural. Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Aquele nós marca o início do acompanhamento direto de Lucas às missões paulinas. Ele não apenas ouvira falar do apóstolo dos gentios, agora caminhava ao seu lado, testemunhava seus milagres, via sua coragem diante das perseguições. Aprendia com ele o que significava entregar a vida inteira ao serviço do Evangelho. De Troade, seguiram juntos para a Europa. Samotrácia, Neápolis, Filipos. Ali, Lucas testemunhou eventos que marcaram profundamente sua compreensão da fé cristã. Viu a conversão de Lídia, a comerciante de púrpura cujo coração o Senhor abriu para acolher a mensagem de Paulo. Presenciou o exorcismo da jovem escrava possuída por espírito de adivinhação, cuja libertação enfureceu seus donos, que lucravam com sua condição. Estava presente quando Paulo e Silas foram presos, açoitados, lançados no cárcere com os pés presos no tronco. E viu o milagre do terremoto à meia-noite, as correntes que se romperam, o carcereiro que, diante daquilo tudo, caiu de joelhos perguntando o que precisava fazer para ser salvo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Quando Paulo partiu de Filipos continuando sua missão, a narrativa dos Atos volta à terceira pessoa, sugerindo que Lucas permaneceu naquela cidade por aproximadamente 7 anos. Não foi abandono nem desistência, foi obediência a chamado diferente. Enquanto Paulo avançava plantando igrejas em novas cidades, Lucas ficava consolidando a comunidade nascente em Filipos, cuidando daqueles primeiros convertidos, fortalecendo raízes que precisavam de tempo para se aprofundarem. Foram anos de trabalho silencioso, de serviço discreto, de fidelidade sem holofotes. E nesse deserto de anonimato, longe da figura carismática de Paulo, Lucas aprendeu que nem todo chamado é espetacular, que às vezes Deus nos pede para ficar quando queremos partir, para servir em silêncio quando sonhamos com grandes feitos. 7 anos depois, por volta do ano 58 depois de Cristo, quando Paulo retornava a Filipos durante sua terceira viagem missionária, algo fundamental aconteceu no coração de Lucas. O reencontro com o apóstolo não foi apenas alegria de amigos que se veem novamente após longa separação. Foi momento de decisão irrevogável, ponto sem retorno na trajetória daquele médico que já não era apenas médico, mas discípulo apaixonado de Cristo. A narrativa dos Atos volta à primeira pessoa do plural no capítulo 20, versículo 5, e dessa vez não haveria mais separação. Lucas tomou a escolha definitiva de acompanhar Paulo até o fim, custasse o que custasse, levasse aonde levasse, e levou a lugares que testariam até o limite a fidelidade daquele compromisso. De Filipos, seguiram juntos através de Mileto, onde Paulo reuniu os anciãos de Éfeso e lhes falou com lágrimas que não veriam mais seu rosto. Passaram por Tiro, onde os discípulos suplicavam que Paulo não subisse a Jerusalém, porque o Espírito revelara os perigos que o aguardavam. Chegaram a Cesareia, na casa de Filipe Evangelista, onde o profeta Ágabo tomou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e mãos e profetizou. Assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E Lucas estava ali,
ouvindo aquelas palavras que anunciavam sofrimento inevitável, vendo os irmãos chorarem e suplicarem que Paulo não fosse, testemunhando o apóstolo responder com serenidade desconcertante que estava pronto não apenas para ser preso, mas para oferecer a própria vida pelo nome do Senhor Jesus. Em Jerusalém, a profecia se cumpriu. Paulo foi preso, arrastado diante de multidão enfurecida que queria linchá-lo, acusado de profanar o templo, entregue às autoridades romanas. E Lucas permaneceu. Quando Paulo foi transferido para Cesareia e ficou preso ali por 2 longos anos, entre os anos 58 e 60, Lucas não voltou para Antioquia, não retomou sua vida confortável de médico respeitado, não buscou segurança longe daquele prisioneiro que se tornara pedra de tropeço para judeus e romanos. Ele ficou. E foi durante aqueles 2 anos de prisão de Paulo em Cesareia que Lucas fez algo de valor incalculável. Aproveitou o tempo para investigar, entrevistar testemunhas oculares, coletar informações que usaria para escrever seu evangelho. A tradição reconhecida pela Igreja sugere que foi nesse período que Lucas pode ter tido contato direto com a Virgem Maria, então já em idade avançada, recolhendo dela os relatos íntimos da infância de Jesus, que nenhum outro evangelista registrou. Quem mais poderia ter contado a Lucas sobre a anunciação do anjo Gabriel, sobre a visitação a Isabel, sobre o cântico do Magnificat que brotou do coração de Maria? Quem mais guardara na memória os detalhes da apresentação de Jesus no templo, as palavras de Simeão e Ana, o episódio do menino de 12 anos entre os doutores? Maria, a que guardava todas estas coisas e as meditava em seu coração, encontrou em Lucas o escriba que preservaria para todas as gerações aquilo que ela testemunhara. E o médico de almas ouviu com reverência de quem sabia estar diante da Mãe de Deus, registrando com precisão de historiador cada palavra, cada detalhe daqueles mistérios sagrados. Quando Paulo foi finalmente enviado a Roma como prisioneiro, apelando para César, no ano 60 depois de Cristo, Lucas embarcou com ele naquela jornada perigosa que marcaria para sempre a narrativa dos Atos dos Apóstolos. A viagem foi tudo menos tranquila. Navegaram ao longo da costa da Ásia Menor. Enfrentaram ventos contrários. Chegaram a Creta quando já era perigoso navegar naquela estação. E então veio a tempestade que Lucas descreveria com detalhes impressionantes de testemunha ocular. O vento impetuoso chamado Euroaquilão. O navio à deriva por 14 dias, sem ver sol nem estrelas, a tripulação perdendo toda a esperança de salvamento. Lucas estava ali quando o anjo apareceu a Paulo durante a noite, assegurando que todos se salvariam. Estava ali quando o navio naufragou nas costas de Malta. Estava ali quando os 276 passageiros chegaram ilesos à praia, exatamente como o Senhor prometera. Em Malta permaneceram 3 meses, e Lucas testemunhou Paulo ser mordido por víbora venenosa e permanecer ileso, viu o pai de Públio ser curado de febre e disenteria pela imposição de mãos do apóstolo, presenciou enfermos de toda a ilha virem buscar cura. E quando finalmente chegaram a Roma, na primavera do ano 61, Lucas não deixou Paulo. O apóstolo ficou sob prisão domiciliar, acorrentado dia e noite a um soldado romano, mas podia receber visitas e pregar livremente a quantos viessem ouvi-lo. E foi ali, naquele confinamento que durou 2 anos, que Lucas começou a organizar todo o material que coletara durante a prisão em Cesareia e as viagens missionárias, dando forma ao evangelho que levaria seu nome. A dedicatória que abre seu evangelho revela o coração de historiador meticuloso que bate no peito daquele médico convertido. No capítulo 1, versículos de 1 a 4, Lucas escreve: Visto que muitos têm empreendido compor uma narração dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o princípio, escrever-te uma narração em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Aquelas palavras não eram falsa modéstia nem retórica vazia. Lucas realmente investigara tudo cuidadosamente,
cruzara informações, entrevistara testemunhas, verificara datas e lugares com rigor que historiadores modernos reconhecem e respeitam. O resultado foi obra sem paralelo nas Escrituras. Lucas não apenas registrou os eventos da vida de Jesus, mas o fez de modo que revelasse o coração misericordioso de Deus de forma única. Preservou 6 milagres que nenhum outro evangelista mencionou. Registrou 18 parábolas exclusivas, incluindo algumas das mais amadas e poderosas de todo o Evangelho. O bom samaritano que mostra amor sem fronteiras, o filho pródigo que revela perdão sem limites, o rico e Lázaro que adverte sobre consequências eternas das escolhas temporais, o fariseu e o publicano que ensina a verdadeira humildade diante de Deus. E escreveu tudo isso com sensibilidade especial aos pobres, aos gentios, às mulheres, aos marginalizados, mostrando que a salvação de Cristo não conhece barreiras de raça, classe social, gênero ou pecado passado. O Evangelho de Lucas não era apenas mais uma narrativa sobre Jesus. Era a ponte cuidadosamente construída entre o mundo greco-romano culto e a mensagem revolucionária do Evangelho. Enquanto Mateus escrevera para judeus provando que Jesus era o Messias prometido, e Marcos registrara a pregação de Pedro com urgência evangélica, Lucas dirigia-se aos gentios educados como ele, mostrando que aquele judeu crucificado era o Salvador de toda a humanidade. Sua ênfase na misericórdia divina atravessa cada página como fio dourado que une toda a narrativa. É Lucas quem preserva Jesus chorando sobre Jerusalém, perdoando na cruz os que o crucificavam, acolhendo o ladrão arrependido no último momento. É ele quem mostra Cristo comendo com publicanos e pecadores, tocando leprosos, elevando mulheres à dignidade de discípulas, transformando Zaqueu pela simples presença em sua casa. Mas Lucas não parou no Evangelho. Seu segundo volume, Os Atos dos Apóstolos, continua a narrativa mostrando como aquele pequeno grupo de galileus assustados se transformou em movimento que virou o mundo de cabeça para baixo. No capítulo 1, versículo 1, ele conecta explicitamente as duas obras. No primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. A palavra começou revela a teologia profunda de Lucas. Jesus não parou de agir quando subiu aos céus. Ele continua agindo através de sua igreja pelo poder do Espírito Santo. Por isso, os Atos são chamados de Evangelho do Espírito Santo, registrando manifestação constante da terceira pessoa da Trindade, desde Pentecostes até os confins da terra. A precisão histórica de Lucas impressiona até estudiosos céticos. Ele menciona corretamente dezenas de autoridades romanas, títulos políticos específicos de cada região, detalhes geográficos minuciosos. O arqueólogo William Ramsay começou suas escavações na Ásia Menor, convencido de que os Atos eram obra do segundo século, cheia de imprecisões. Após anos de pesquisa, converteu-se ao cristianismo, declarando Lucas um dos maiores historiadores da antiguidade. Adolf von Harnack, outro estudioso inicialmente cético, concluiu que Lucas era testemunha ocular confiável que escrevera ainda no primeiro século. A arqueologia continua confirmando detalhes que Lucas registrou 2000 anos atrás. Inscrições mencionando Erasto, tesoureiro de Corinto, evidências de Lisânias como tetrarca de Abilene exatamente quando Lucas situa. Comprovação dos títulos oficiais específicos que ele usa para cada região. Mas o legado de Lucas transcende precisão histórica. Sua maior contribuição foi mostrar a universalidade radical do Evangelho. Em seu Evangelho, a genealogia de Jesus não para em Abraão como em Mateus, mas sobe até Adão, pai de toda a humanidade. Jesus elogia a fé do centurião romano, cura 10 leprosos, sendo que apenas um samaritano volta para agradecer. Lembra que Elias foi enviado à viúva de Sarepta e Eliseu curou Naamã sírio, ambos gentios. Lucas registra mulheres em papel proeminente: Maria Madalena, Joana, Susana, que sustentavam Jesus com seus bens, Marta e Maria, em cuja casa ele se hospedava, a viúva de Naim, cujo filho ressuscitou, a pecadora perdoada, que ungiu seus pés com lágrimas.
Para um mundo que marginalizava mulheres, pobres e estrangeiros, o Evangelho de Lucas era a bomba revolucionária envolta em prosa elegante, proclamando que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. A fidelidade de Lucas a Paulo alcançou seu ápice mais comovente nos últimos dias do apóstolo. Quando Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, já sentindo a proximidade de seu testemunho final, deixou registradas palavras que revelam a solidão dos últimos momentos e a grandeza de uma amizade que resistiu a tudo. No capítulo 4, versículo 11, ele escreveu com simplicidade que corta o coração: somente Lucas está comigo. Todos os outros haviam partido, alguns por missão, outros por medo, um por amor ao mundo presente. Mas Lucas permaneceu. O médico que décadas antes decidira seguir aquele apóstolo controverso mantinha-se fiel quando fidelidade custava caro, quando estar ao lado de Paulo significava compartilhar seu perigo, quando seria tão fácil encontrar desculpas para partir. Essa fidelidade nos ensina algo fundamental sobre o que significa amar de verdade. Quantos de nós permanecemos ao lado de quem amamos apenas enquanto é conveniente, enquanto traz benefícios, enquanto não custa muito? Lucas nos mostra amor que não abandona quando vêm as tempestades, que não desiste quando todos desistem, que permanece mesmo quando não há mais nada a ganhar exceto o privilégio de estar presente. Se você tem em sua vida alguém que atravessa vale escuro, alguém que todos abandonaram, alguém cuja companhia se tornou inconveniente ou perigosa, Lucas te convida a permanecer. Porque às vezes a maior missão que Deus nos dá não é pregar para multidões, mas ficar ao lado de uma pessoa quando ela mais precisa. A história de Lucas também nos desafia sobre como usamos nossos talentos e nossa formação. Ele era médico culto, dominava o grego clássico, conhecia filosofia e retórica. Poderia ter usado tudo isso apenas para construir carreira brilhante, acumular riquezas, conquistar prestígio social. Mas quando encontrou Cristo, colocou tudo a serviço do reino. Sua medicina tornou-se instrumento de compaixão. Sua educação virou ponte para o evangelho alcançar intelectuais gregos. Seu domínio da língua preservou para nós as palavras mais belas sobre a misericórdia divina. Deus não nos pede para desprezar nossa profissão, nossos estudos, nossos talentos naturais. Ele nos convida a consagrá-los, a usá-los para algo maior que nossos projetos pessoais. Se você é médico, enfermeiro, profissional de saúde, Lucas é seu patrono e modelo. Ele te mostra que curar corpos pode ser ministério sagrado quando feito com compaixão de Cristo. Que cada paciente é a imagem de Deus merecedora de dignidade. Que às vezes a maior cura que oferecemos não é do corpo, mas da alma que reconhece ser amada. Se você é artista, escritor, pintor, escultor, Lucas também intercede por você. A tradição reconhece nele o primeiro iconógrafo, aquele que teria pintado as primeiras imagens de Maria e dos apóstolos, usando a arte para tornar visível o invisível, para comunicar verdades que palavras sozinhas não alcançam. Mas, acima de tudo, Lucas nos ensina que nunca é tarde, que nossa origem não nos define, que Deus pode usar qualquer um que se disponha. Ele era gentil em movimento judaico, estrangeiro escrevendo sobre promessas feitas a Israel, médico grego narrando história de carpinteiro judeu, e se tornou autor da maior porção do Novo Testamento. Traga agora a Deus aquilo que pesa em seu coração, aquele sonho que parece impossível, aquela vocação que você acha que perdeu, aquele talento que julga pequeno demais para ser útil. Pela intercessão de São Lucas, peça a graça de colocar tudo o que você é e tenha serviço de Cristo, confiando que Ele pode usar até o que parece insignificante para realizar propósitos eternos. Depois do testemunho final de Paulo, por volta do ano 64 ou 67 depois de Cristo, Lucas continuou sua missão, levando o evangelho que escrevera a regiões cada vez mais distantes. As tradições indicam que pregou na Acaia, Líbia, Egito, Tebaida, Macedônia, Dalmácia e Itália. Mas os registros são imprecisos e não podemos confirmar com certeza todos esses lugares. O que sabemos é que aquele médico convertido não se aposentou da missão.
Não guardou para si o tesouro que recebera. Continuou servindo, pregando, curando corpos e almas até seus últimos dias. A tradição mais antiga e amplamente aceita pela Igreja nos conta que Lucas viveu até a idade avançada de 84 anos, vindo a falecer de causas naturais na cidade de Tebas, na Beócia, região da Grécia. Algumas fontes apócrifas posteriores, dos séculos IV ao VI, afirmam que teria sido martirizado, enforcado em oliveira ou decapitado. Mas a Igreja Católica não o reconhece oficialmente como mártir. Seu martírio verdadeiro foi de outra natureza: a doação diária da vida inteira ao serviço do Evangelho, a fidelidade perseverante através de décadas, o testemunho silencioso de quem permanece fiel quando não há holofotes nem aplausos. Seu corpo foi sepultado em Tebas, onde seu túmulo se tornou lugar de peregrinação e veneração. No ano 357, sob o imperador Constâncio II, suas relíquias foram transladadas com grande solenidade para Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Lá permaneceram por séculos, até que antes do ano 1187 foram levadas para Pádua, na Itália, onde até hoje repousam na Basílica de Santa Justina. Em 1992, testes científicos modernos usando carbono 14 e análise de DNA confirmaram que os restos mortais preservados em Pádua são compatíveis com um homem idoso de origem síria que viveu no I ou II século. Nesse mesmo ano, como gesto ecumênico de reconciliação entre católicos e ortodoxos, um fragmento de costela foi devolvido a Tebas, voltando à terra que primeiro acolheu seus restos mortais. Mas o verdadeiro legado de Lucas não está guardado em relicários de ouro ou igrejas majestosas. Está vivo em cada vez que alguém abre o Evangelho e lê sobre o filho pródigo acolhido pelo Pai misericordioso. Está presente quando um coração endurecido se quebra diante do perdão oferecido ao ladrão crucificado ao lado de Jesus. Ressoa quando alguém descobre que Deus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pulsa quando percebemos que a salvação não é privilégio de poucos escolhidos, mas convite universal a toda a humanidade. Lucas nos ensinou que ser discípulo de Cristo não exige perfeição religiosa, mas coração disponível. Que Deus pode usar nossa profissão, nossa cultura, nossa educação como instrumentos de evangelização. Que fidelidade verdadeira se prova não em momentos de glória, mas permanecendo quando todos partem. Que investigar cuidadosamente a verdade não contradiz a fé, mas a fortalece. Que escrever bem, pensar com clareza e comunicar com beleza podem ser formas de adoração quando colocados a serviço do Evangelho. Oremos agora pela intercessão deste santo extraordinário. São Lucas Evangelista, médico amado e historiador fiel, intercede por nós que lutamos para permanecer fiéis em meio às incertezas da vida. Obtém-nos a graça de usar nossos talentos e profissão para servir o reino de Deus. Ensina-nos a fidelidade que não abandona, a compaixão que cura feridas profundas, o zelo pela verdade unido à ternura do coração. Alcança-nos de Deus sabedoria para investigar com honestidade e crer com humildade, para pensar com clareza e amar com intensidade. Que nosso trabalho, seja qual for, torne-se instrumento de evangelização. Amém. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu em Lucas o chamado para usar seus dons a serviço de Cristo, compartilhe esta mensagem. Deixe seu pedido de oração nos comentários, especialmente se você é profissional de saúde, artista ou alguém que busca entender como sua profissão pode se tornar missão. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo nas histórias dos santos inspiração e força para os desafios de hoje. São Lucas viveu há 2000 anos, mas sua mensagem permanece atual. Cristo é o médico das almas, sua misericórdia não tem limites, e cada um de nós, com nossa história única, pode se tornar instrumento de sua graça. Que essa verdade sustente você hoje e sempre. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde seu coração e ilumine seu caminho. Amém.